Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Aqui quem vos fala é Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você encontra um curso feito sob medida para o seu ponto nos seus estudos. E aqui eu te convido para nos acompanhar na descrição e nas estratégias comportamentais referentes a um aspecto difícil de Mercúrio com Saturno, uma quadratura. Quadratura esta que vai ocorrendo no período de 13 a 16 de junho de 2023. Esses aspectos, especialmente os difíceis de Mercúrio com Saturno, coincidem com períodos em que há uma dificuldade um tanto maior para que a gente eleve o nosso pensamento ou ainda as formas de raciocinar. Portanto, é muito comum que se torne ali, a grande maioria, né, das pessoas que vão se sensibilizar por isso, vão ganhando pessimismo, por exemplo. É um aspecto cheio de condições psicológicas comuns a preocupações e ansiedades, às vezes com justificativas até bastante lógicas para que a pessoa se aprofunde nessas situações ou nesses sentimentos, e por conta disso fica ainda mais difícil enxergar alternativas e saídas para os problemas que vinham acumulando há algum tempo, ou ainda que a pessoa finalmente tenha se dado conta. É uma fase em que também é muito comum a gente ser obrigado, né, fazer esforços obrigatórios para resolver coisas tediosas e erros de comunicação. Isso, então, é frequente a beça para aquelas pessoas que, por exemplo, terão Mercúrio ou Saturno, qualquer um dos dois, ocorrendo bem em cima de um dos 4 ângulos do mapa, o ascendente, o fundo do céu, o descendente ou o meio do céu, as situações se complicam um pouquinho mais. E muitas vezes a gente até é obrigado a adiar algum divertimento, a se concentrar um pouco mais no trabalho. Às vezes vem um problema que você jurava que já tinha sido resolvido, mas uma questão logística fora do nosso alcance precisa de uma atenção maior, algo que aconteceu à nossa revelia e que não depende de competência ou falta dela, pelo menos não daquele indivíduo de que se trata, né? Esses dias também tendem a ser pouco potentes, pouco auspiciosos, quase nada, na verdade, para enviar, por exemplo, currículos, para falar das suas próprias realizações. É muito comum que, por conta dessa necessidade coletiva de resolução de problemas, às vezes imprevistos, as capacidades que se quer expor, especialmente para superiores hierárquicos ou pretensos, né, situações em que você pretende receber a ordem, a anuência de algum superior hierárquico, essas capacidades não são devidamente reconhecidas ou consideradas. Sabem aquela informação comum que rola em todos os lugares quando o Mercúrio vai ficar retrógrado? Pois é, uma quadratura de Mercúrio com Saturno na coletividade tem características que chegam a se aproximar, né? Então são um pouquinho mais chatas do que a do Mercúrio retrógrado. Não é surpresa, por exemplo, ocorrerem demoras em entregas, né? Sistemas de entregas, especialmente em vias urbanas, mas também coisas muito mais sérias, como impasses na aprovação de documentos importantes, de coisas que têm peso, que podem decidir as vidas de muitas pessoas de uma vez só com uma canetada. E olha, gente, um conselho de amigo, hein? Nada de iniciar atividades intelectuais importantes, coisas de peso que possam ter que durar bastante durante uma fase como essa, a não ser que não haja outra alternativa, tá? E aí você vai ter que encontrar estratégias mais adequadas para o seu empreendimento, porque aqui as comunicações ficam muito emperradas, é como se o empreendimento iniciado aqui estivesse o tempo todo esbarrando nessas dificuldades de comunicação, questões documentais, problemas com autoridades que aprovam ou não aprovam alguma coisa, e quando aprovam fazem de maneira muito lenta. E claro, apesar desse vídeo estar alertando todo mundo para essas condições que podem sim ser danosas, não esqueçam que nós estamos fazendo o papel de um GPS, tá? A gente tem que lembrar que é preciso ter cuidado com o pensamento derrotista, destrutivo, e aí você pode dizer assim, nossa, mas depois dessas informações, como é que eu não vou ter esse pensamento? Pois é, você tem que começar a procurar as alternativas, o que está mais à mão, o que está ao seu alcance, mais imediato, o que você precisa recuar, interromper e procurar alternativas para depois que essa fase passar, ou que para um tempinho logo após a fase de planejamento. Começa a pensar dessa maneira, que já é uma melhoria bem grande. E olha,
Também nada de querer resultados muito imediatos com aquilo que se comunica. Sabe aquela situação em que o sujeito manda um WhatsApp para alguém, aí viu que a pessoa leu, aí fala, e aí, você já leu? Anda. Está arriscado você ser bloqueado no WhatsApp e em outras redes sociais, de tanta insistência. A pessoa às vezes não pode responder naquele momento, ela leu, ela vai te responder depois. Não vai adiantar dizer oi e esperar que a pessoa responda de uma vez. Espera, ela vai responder. Se ela não responder, então não é com ela que você tem que conversar, a menos que haja uma emergência. Mas não é só isso não. Aquilo que se comunica às vezes, esperando um resultado mais veloz, mais célere, não tem a resposta desejada naquele momento por conta de outras situações que são bloqueadoras, são obstruções que atingem os interlocutores. E sendo assim, se você está mandando uma coisa para alguém na expectativa de que você já vai resolver um problema, de jeito nenhum chega e diz, olha, está tudo certo para o dia tal. Não. Nessa hora você tem que esperar a certeza assim mais absoluta, mais palpável, de preferência com o material na mão. E também, nada de achar que tudo o que vai ser comunicado será recebido sempre com bom humor. Na maioria das vezes, durante uma fase como essa, as interpretações podem ser as piores possíveis, autodefensivas. Nas políticas empresariais, nas gestões regionais e ainda nas questões políticas de grande vulto na vida mundial, isso também pode ser um período de obstáculos na chegada a determinados acordos. Então tem muita coisa que deveria ser assinada e finalmente chegar a um ponto em comum que trava e vai ser adiado mais uma vez. Então, é nesse momento que tem que ter um plano B, o C, o J, de preferência. Então, estão aí as dicas para esse período de Mercúrio com Saturno. Não deixe de fazer seu mapa lá em carlosolanda.com.br. Ali você vai saber se nos 4 ângulos do mapa esses 2 fatores estão tocando, qualquer um dos 2 estão tocando ali e essas tendências incidem com mais intensidade. Mas olhe bem, observe bem que tem um formulário, você vai clicar, tem um formulário, você preenche, é um formuláriozinho automático do próprio softwarezinho que tem dentro do nosso site. Preenche bonitinho ali que o seu cálculo aparece. Não deu? Dá um reload na tela, de repente pode ser que você consiga. Mesmo assim, qualquer coisa, entre em contato lá pelo contato do site. E não deixe de fazer a sua investigação, né, já que estamos falando de Mercúrio, lá na nossa escola, Carlos Holanda Astrologia, para ver que tem um curso sob medida para o seu ponto de estudos. Vamos lá que você vai gostar. Um beijo e até a próxima.